Então, saudações. Sejam bem-vindos à continuação da resolução do exame de estudo de formação de professores de matemática 2021, 12ª mais 3. Então, no vídeo anterior, relacionado ao número 16, que falava do sistema de equações, no qual nós fizemos esses passos todos aqui, determinamos que é aquilo que é o zero da função e ordenado na origem, paramos exatamente aqui. Segunda equação e mostramos aquilo que era ordenada na origem, ou seja, onde o gráfico toca no eixo dos y. Então, o que é que nós devemos fazer? No próximo passo, devemos desenhar ou esboçar o gráfico propriamente dito, ok? Então, para o primeiro caso, ok? Qual é o zero da função? O zero da função é x igual a 3, ou seja, o gráfico toca no eixo x no ponto x igual a 3. Para o segundo caso, para ordenado na origem, o gráfico vai tocar no ponto y igual a menos 3, ou seja, abaixo do eixo x, é onde nós encontramos valores negativos de y, ok? Então, vamos unir esses dois pontos importantes do gráfico. Então, unimos os pontos importantes do gráfico. Esse constitui que é o y igual ao que? A menos 3 mais x. Já fizemos para o primeiro gráfico. Para o segundo, qual é o zero da função? X igual a 5. Então, x igual a 5, 3 aqui, então 5 deve ser mais ou menos nessa região. Então, o gráfico vai tocar exatamente neste ponto, no eixo x. Ordenado na origem, y igual a 5, então mais ou menos nessa região. Então, o que nos falta é unir os dois pontos para obtermos aquilo que é o gráfico y igual a 5 menos x, ok? Então, este é o esboço dos gráficos para o caso do número 16, ok? Então, vamos avançar para o número 17. Então, uma vez que vou precisar de espaço, então, eu teria de apagar isto. Então, vamos ao número 17. Então, convidem mais pessoas interessadas com esse tipo de conteúdo para que nós possamos crescer juntos, ok? Então, número 17 é bastante simples. Diz o seguinte, okay? Dos seguintes conjuntos, qual pode ser representado sob a forma de intervalos reais, ok? Sobre a forma de intervalos reais. Então, isso aí está muito claro. Temos aí, para a opção A, depois para a opção B, temos para a opção C e para a opção D. Então, isso é uma questão de observarmos. Representando números reais, intervalos reais. Então, isso é a opção C, ok? Isto pertence a números reais. Temos mais aí de 0 até 5, fechado. Aí temos o quê? Números inteiros relativos, números racionais, números reais e números naturais. Então, quanto a esse exercício, penso que não há muito a tecer, ok? Então, vamos avançar para o número 18. E também não tem muitos aspectos importantes, acho eu. Agora, qual é o gráfico que representa uma função, ok? Então, quando nós vamos ter uma função? Naquele caso do passado, por exemplo, tínhamos um gráfico parecido com esse. Assim. Tinha 5 e 5, ok? Zero da função. X ordenada na origem y, ok? Foi o caso do segundo gráfico, certo? Então, quando é que nós temos uma função? Isto é uma função. Porque, por exemplo, se eu tiver um objeto 3, devo ter no máximo uma imagem, ok? Então, se a partir deste ponto eu traçar uma paralela em relação ao eixo y, ok? Se eu for para baixo, não encontro este gráfico aqui, ok? Este gráfico, por acaso, é o gráfico, penso que é o segundo, né? Y, esse é o y igual ao quê? A 5 menos x. Esse é o gráfico y igual a 5 menos x. Então, se eu for para baixo, não encontro o gráfico. Mas se eu for para cima, eu encontro o gráfico e só vou ter uma única imagem. Então, até
Até este estudo, nós podemos concluir que sim, realmente, para um objeto só temos uma e única imagem. Mas mesmo acontece se eu escolher um valor que esteja mais ou menos nesse intervalo. Nós sabemos que esse gráfico continua, ok? Então será um valor negativo, sei lá qual seria esse valor. Então se eu for para cima, também encontro o gráfico e só encontro uma e única imagem. Então isto é um gráfico. Agora, para as opções apresentadas neste exame de 2021, as opções A, B e C não representam uma função, porque há regiões ou objetos que têm mais de uma imagem. Isso não pode acontecer se nós quisermos ter uma função, ok? Então, por exemplo, a opção D está mais ou menos assim representada. Então, temos aqui menos 4. Depois temos, penso que é um intervalo aberto. Não está muito bem visível, mas penso que é intervalo aberto. E aqui deve ser intervalo fechado, ok? Então, se nós escolhermos um valor, por exemplo, 0, qual é o valor para x igual a 0? Qual é o valor de y? Temos aqui menos 4. É apenas uma e única imagem. Se nós escolhermos, por exemplo, um valor, por exemplo, 4. Temos uma única imagem. 5. Um valor negativo. Nós teremos que traçar uma paralela em relação ao y, mas vamos para baixo do eixo y para podermos encontrar o gráfico. E, consequentemente, vamos para o eixo y traçando uma paralela em relação a x. E também obtemos apenas uma imagem, ok? Então, este representa uma função, este gráfico representa uma função. Então, vamos continuar. Número 19. Então, vamos número 19. Número 19 diz o seguinte. Temos aqui, a tabela abaixo mostra a distância. Então, a distância mede-se no sistema internacional em metros e o tempo em minutos. Nós temos uma distância percorrida de 400 metros, equivale a 5 minutos, 800 a 10.